Velho Chico nasce alto, a 1.300 metros. São 2.800 quilômetros de extensão que atravessam 5 estados, 504 cidades, paisagens úmidas, sertão, grandes quedas d'água, canyons, até chegar ao Oceano Atlântico. Foi um dos primeiros a ser navegado e ocupado no início da colonização. Época em que as carrancas serviam de proteção contra tempestades, maus presságios e viajantes aventureiros em busca de ouro e pedras preciosas. No mês em que se comemora o Dia Mundial da Água, a gente homenageia o Rio São Francisco com uma série de 3 reportagens. A primeira delas você vai ver daqui a pouco. E ainda hoje, no Rio de Janeiro, quem tem alguma necessidade especial e precisa recorrer ao INSS enfrenta ainda um outro problema: agências sem acessibilidade. Museus devem apresentar projetos para receberem recursos contra acidentes nas instalações físicas dos acervos. O interesse público começa agora. Também chamadas de cabeceira, mina, fonte. Você já viu a nascente de um rio? Muitas começam com pequenos fios de água, que depois se transformam numa imensidão. O São Francisco é assim. Nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e depois, por onde passa, vai ganhando força. Chamado por muita gente pelo apelido carinhoso de Velho Chico, o Rio São Francisco também é considerado o Rio da Integração Nacional. É a veia principal de uma rede com 168 afluentes. O São Francisco traz benefícios para mais de 16 milhões de habitantes em todo o seu leito. Ele gera energia por meio de 6 usinas hidrelétricas e garante a prosperidade da agricultura. O São Francisco também é um rio perene, que não seca no período de poucas chuvas. O nascimento do rio acontece aqui, num lugar de beleza deslumbrante, o Parque Nacional da Serra da Canastra, na região centro-oeste de Minas Gerais. A criação do parque foi uma iniciativa para proteger a fonte. A nascente fica em um vale com 1.300 metros de altitude. São 2 pequenos córregos que se unem para dar origem ao rio que viaja pelo interior do país. As águas da nascente formam cachoeiras que descem pelos paredões da serra e impressionam pela perfeição e pelo tamanho. A Casca d'Anta é a principal, tem uma queda de quase 200 metros de altura. A saúde da nascente é uma preocupação constante dos moradores da região. Eles temem que o desequilíbrio ecológico, provocado pela invasão de plantas e animais que não são nativos da serra, além do turismo crescente, sem supervisão e controle, possam afetar a fonte. A pequena Vargem Bonita, cidade com pouco mais de 2.000 moradores, é a primeira cidade banhada pelas águas do Rio São Francisco. Não tem como nem falar, sabe? Isso aí é o patrimônio nosso aqui, São Francisco. Apesar de toda a beleza e exuberância, o Velho Chico enfrenta grandes dificuldades. A expansão da mineração, a pesca predatória, o desmatamento, a poluição e o assoreamento causam um impacto enorme para a saúde do rio. O rompimento de barragens de mineração como o de Mariana e de Brumadinho é uma das maiores ameaças para o Rio São Francisco. Nós falamos de N outras barragens que estão aí dentro da bacia. Nós estamos falando de Paracatu, 2 barragens gigantescas, Eustáquio e Santo Antônio, com milhões de metros cúbicos, que se porventura romperem,
Adeus São Francisco. E nós não estamos falando em uma questão regional, nós estamos falando de uma questão nacional. Desde 2017, Minas Gerais faz parte da Fiscalização Preventiva Integrada, uma ação de orientação e fiscalização do Ministério Público Federal, em conjunto com vários outros órgãos, em cidades da bacia do Rio São Francisco. Na verdade, o maior número de infrações que a gente constatou na última FPI foi exatamente captações irregulares de água da bacia e também desmatamento ilegal. É importante estar consciente de que preservar o Velho Chico é preservar as diversas formas de vida que dependem dele, direta ou indiretamente. Imagine só, quem precisa ir ao INSS tem dificuldade de locomoção e chega na agência, a rampa de acesso para cadeirantes, por exemplo, não funciona, não tem corrimão. Fica difícil, né? No Rio de Janeiro, direitos básicos do cidadão não são respeitados num lugar que deveria ser exemplo. É a 4ª vez que Dona Selma vem à agência de Mesquita, na Baixada Fluminense, para tentar resolver o problema do benefício suspenso da filha, que é deficiente visual e tem dificuldade de locomoção. A gente está aqui desde 11 horas da manhã, não tem um suporte para estar auxiliando a gente, é bem complicado mesmo. Enquanto Dona Selma esperou 4 horas para ser atendida, seu Francisco e seu José deram com a cara na porta. Daqui sempre complicou, sempre dificultou as coisas aqui, principalmente para aposentados, a gente que já tem idade, né? Que vem aqui para resolver uma situação, aí tem que agendar em casa. Nesse vai e vem para resolver muitas vezes questões simples, eles se deparam também com a falta de acessibilidade na agência. A rampa de acesso não conta com um corrimão para apoio ou sequer piso tátil para quem não enxerga direito. Pelo contrário, além de muito lixo, ainda tem um buraco bem em frente. Até as vagas de estacionamento especiais são desrespeitadas e ninguém faz nada. Nós não conseguimos autorização do INSS para gravar dentro da agência, mas há denúncias também de que o banheiro destinado a pessoas com deficiência foi transformado em depósito de material de limpeza e que a sala de perícia médica sequer tem uma maca adequada ao atendimento desses cidadãos, nem sinalização para deficientes visuais. Inclusive eu fui atendida lá no 2º piso, né? E nem um banheiro tem lá em cima, tem para os funcionários, mas a menina ela veio bem apertada, tive que descer correndo de escada com ela. A acessibilidade ela é um tema que muitas vezes acaba sendo negligenciado pelo poder público, acaba sendo tratada como uma questão menor, uma última questão a ser definida ou a ser resolvida. Esse é um ponto que a ação visa combater. Além disso, de fato, o INSS é uma instituição que atende muito a público, né, que é público vulnerável, sejam idosos, sejam pessoas com deficiência. Então é necessário mais do que nunca que o INSS esteja equipado, devidamente adaptado para atender essa população. Você tem condições de ter um lugar melhorzinho para oferecer ao povo, né? Nós falamos no início do programa sobre o Dia Mundial da Água, mas tem outra data muito importante neste mês, 15 de março, Dia do Consumidor. E é sobre isso que a gente conversa daqui a pouco no próximo bloco. Até já! Consumidor. Eu, você e outros 7,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Não tem como escapar, não é mesmo? Então, nada melhor do que estar atento aos nossos direitos. A repórter Érica Picelli foi às ruas saber o que mais incomoda o consumidor. Ou seja, todos nós. Uma relação que requer, acima de tudo, confiança. Seja para acreditar no que o vendedor diz ou para entender os problemas apresentados pelos clientes quando a compra não agrada. Nessa joalheria, a gerente conta que todos os vendedores se preocupam em informar as normas da loja.
Quando é feito a compra, a gente explica todo o procedimento, caso de troca, de defeito, todo o procedimento que a gente trabalha aqui na loja. E os vendedores têm que estar atentos mesmo, porque a exigência dos clientes está maior. Eu sempre presto atenção em como e o que estou comprando. Então eu sempre olho a data, como eu posso trocar aquilo e o atendimento que as pessoas me fornecem. Isso para mim é essencial. Eu levo muito a sério e prezo muito por isso. Mas quando só na conversa, loja e cliente não entram em acordo, o Procon entra em cena. Foi o que aconteceu com o João. Depois de mais de um ano tentando resolver cobranças indevidas e outros problemas em sua fatura de um combo de serviços que contratou, ele participou de uma audiência de conciliação com a empresa mediada pelo órgão. O resultado foi melhor do que ele esperava. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado da negociação. Eu consegui a reparação de valores. Eu achei que a audiência de conciliação é um ambiente muito propício para conseguir resolver esse tipo de questão. Os consumidores estão mais atentos aos seus direitos. Só no ano passado, o Procon de Brasília recebeu mais de 50 mil reclamações, sendo que a cobrança indevida por parte de empresas de telefonia, TV a cabo, internet e bancos responderam por mais da metade das queixas. Quanto mais o consumidor tem acesso à informação daqueles direitos, né, de tudo que ele tem direito com relação à sua relação de consumo com a empresa, ele passa, sim, a buscar mais esses direitos, o cumprimento desse direito com a empresa. Além do Procon, também é possível resolver conflitos com empresas pela internet, no site consumidor.gov.br. No balanço divulgado pela Secretaria Nacional do Consumidor, que administra a plataforma, 80% das reclamações registradas na página são solucionadas pelas empresas que respondem às demandas dos consumidores em um prazo médio de 7 dias. Isso significa, na nossa visão, está alinhada com uma política do Ministério da Justiça de desjudicialização, né? Sem, evidentemente, precarizar a posição do consumidor, porque não é que você está tirando o acesso da justiça, você está dando justiça, né? Sem necessariamente as pessoas precisarem ir ao Poder Judiciário. O acesso cada vez maior à informação fez surgir um novo perfil de comprador. Aquele que se preocupa em escolher produtos que não poluem o meio ambiente, que não são testados em animais e que são feitos a partir de relações justas de trabalho. O Márcio Fontinelli já está por aqui. Oi, Márcio, você também é um consumidor consciente? Olha, Eliane, eu até que me esforço. Olá para você que acompanha o Interesse Público. Antes de comprar qualquer produto, o ideal mesmo seria ficar atento aos componentes dele, verificar se foi fabricado dentro das normas e principalmente em indústrias legalizadas. Mas será que isso é uma preocupação de todos? Vamos conferir agora no MPF Explica. Lápis de olho, batom, blush, uma ajeitada no cabelo. Quem disse que para salvar o mundo, a Mulher Maravilha precisa descer do salto. Aliás, é na maquiagem que começa a luta para defender o planeta. A Mariana é professora, atriz e modelo, e esses produtos são instrumentos de trabalho. Mas ela é criteriosa na hora de comprar cada um desses produtos. Consciente de causas humanitárias como trabalho escravo e uso de animais em testes de cosméticos, Mariana descarta qualquer marca que utilize esses tipos de recursos. As pessoas que estão aí aparecendo sempre estão preocupadas principalmente em usar coisas para influenciar outras, também mostrando esse lado do produto, desde a criação ao teste. Então a gente está preocupado sempre com esse uso também se os produtos são testados em animais, se tem uma preocupação aí com a fabricação. Dados da ONU mostram que em todo o mundo, mais de 40 milhões de pessoas são vítimas de trabalho escravo. Alguns consumidores que compraram produtos internacionais já até receberam bilhetes com pedidos de socorro. Com relação aos cosméticos, estima-se que apenas 9 das 63 marcas que são comercializadas no Brasil não testam seus produtos em animais.
e a maioria usa substâncias que são nocivas à saúde humana, como o chumbo. E não é apenas o consumidor que está preocupado com a procedência dos produtos. Cada vez mais, empresas como essa apenas fecham negócios com indústrias que comprovam a utilização de mão de obra legalizada e a utilização de materiais que não prejudicam a saúde. Eu pesquiso, procuro todas as informações quanto ao CNPJ, para saber se esse CNPJ houve uma fiscalização adequada sobre ele, para que na compra do meu produto eu tenha a certeza que está tudo legalizado. Ser um consumidor consciente é muito mais do que pesquisar preços, entender seus direitos. É ser um fiscal da lei, estar antenado com as empresas que adotam medidas a favor da nossa saúde, do meio ambiente e da proteção dos animais. Se você flagrar alguma irregularidade, denuncie ao Ministério Público Federal e, se for o caso, à polícia. Então, seja um consumidor consciente e boas compras. E você, Eliane? É uma consumidora consciente? Márcio, eu procuro prestar atenção realmente em tudo isso que você falou. Afinal de contas, o consumidor consciente tem de exigir seus direitos, mas também tem de fazer a sua parte, não é mesmo? Obrigada, até a próxima. Nós voltamos a falar sobre esse assunto daqui a pouco no próximo bloco. E ainda hoje, fundo pode ajudar na preservação de museus. É daqui a pouco, não saia daí. Quem costuma ir para shows ou teatro e compra ingresso pela internet já percebeu que o valor aumenta e não é pouco, não. Isso por conta de um detalhe que pesa no bolso, a taxa de conveniência. Esse é um assunto para a Roberta, que está de olho no que acontece nas redes. Ei, você aí, estava aguardando ansioso por aquele show da sua banda favorita? Ou por aquele espetáculo famoso que chegou à sua cidade? Normalmente, garantir esse momento de lazer não é tão barato, mas vale a pena se dar esse presente, né? Então você corre para garantir o seu ingresso antecipado pela internet, aplicativo ou pontos de venda autorizados. Só que na hora de finalizar a compra, você paga um valor a mais pela chamada taxa de conveniência. Só que tem uma galera aqui do Superior Tribunal de Justiça que não concorda com essa cobrança, não. Para eles, isso é venda casada. Então, eles decidiram que essa cobrança não será mais permitida. Aí não deu outra. O assunto foi direto para as redes sociais e é um dos mais comentados. É o consumidor de olho nos seus direitos. Líderes indígenas Waimiri e Atroari pediram à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apoio para que sejam respeitadas as consultas às populações tradicionais em projetos que tenham impacto em suas terras e que afetem direitos dessas populações. A preocupação mais recente é com a construção de uma linha de transmissão de energia elétrica no norte do país. Eles dizem que até o momento não foram consultados. Raquel Dodge garantiu apoio aos indígenas. Quem mandou matar Marielle Franco e por quê? A morte da vereadora carioca e do motorista Anderson Gomes completou 1 ano e ainda aguarda respostas. As perguntas foram feitas durante a sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. O MPF esteve presente. De acordo com a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, Marielle Franco era símbolo de muitas vozes na defesa de direitos humanos e de justiça social e não pode ser esquecida. Procuradores gerais da República do Brasil e da Bélgica firmaram acordo de cooperação jurídica em Brasília para o combate de diversos tipos de crimes, entre eles o tráfico de drogas, crimes econômicos e cibernéticos. A cooperação bilateral envolve ainda a criação de estratégias de combate ao terrorismo. A cena é triste e cada vez mais comum. A população que vive nas ruas aumenta assustadoramente no mundo. Uma situação extrema e de muita exclusão social.
Em Alagoas, o Ministério Público pede que essas pessoas tenham ao menos atendimento médico no hospital universitário. Só na capital alagoana são estimados mais de 2.000 moradores de rua. Alguns deles estão até organizados em movimento, mas convivem diariamente com diversos problemas sociais. O grupo ele é composto por pessoas com origens muito variadas. Existe aquela pessoa que é dependente química, a que teve os vínculos familiares fragilizados, e cada uma dessas pessoas precisa ter o contato de maneira sensível, de forma que se observe a sua peculiaridade. Quando este morador sofre de doenças graves como o câncer, o destino mais comum é o hospital universitário. Mas como muitos deles não têm documentação, vários casos foram notificados em que o hospital rejeita dar o tratamento adequado. Ao tomar conhecimento das negativas de atendimento, o MPF expediu uma recomendação para que o hospital adote ações necessárias para o pronto atendimento dos pacientes em situação de rua, independentemente da apresentação de documentos que atestem inscrição no cadastro do Sistema Único de Saúde. Porque se trata de uma população extremamente vulnerável socialmente, né? É a que mais necessita dessa atenção, dessa assistência do poder público. A Constituição Federal, ela não discrimina os brasileiros. Então, muito menos o poder público pode fazê-lo. A Superintendência do Hospital Universitário justifica que a portaria do Ministério da Saúde é um dos entraves para o atendimento de moradores de rua e que vê como positiva a recomendação do MPF para encontrar uma solução para este quadro. Se ele tem câncer, por exemplo, e ele precisa de quimioterapia ou de radioterapia, o Ministério da Saúde exige para a liberação dos medicamentos, ela exige o documento. Então a gente precisa muito do apoio para a gente reverter isso junto ao Ministério da Saúde. O MPF reforça na recomendação que o hospital universitário deve ofertar o tratamento de imediato e acionar os órgãos de assistência para a apresentação dos documentos posteriormente. E hoje nós encerramos o Interesse Público com uma boa notícia. Sabe aquele dinheiro arrecadado com multas de infrações ambientais ou por algum dano ao consumidor e até condenações judiciais, o chamado Fundo de Defesa dos Direitos Difusos? Esse dinheiro pode ajudar na preservação de museus e evitar cenas como essa, da destruição do Museu Nacional no Rio de Janeiro em setembro do ano passado. Dizem que Brasília é um museu a céu aberto. A capital do país tem diversos monumentos que são verdadeiras obras de arte. E foi por isso que escolhemos a cidade, que foi toda planejada por grandes artistas brasileiros, como Oscar Niemeyer, para falar sobre museus. Acrescenta no meu dia a dia, no meu trabalho. No Brasil, existem mais de 3.700 museus federais. Só em Brasília, são quase 80 museus cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Nenhum deles é federal. Mas como esses locais que guardam um pouquinho da nossa história são mantidos? Cada museu tem a sua característica. O museu particular tem que ter recursos particulares. Os museus municipais, é a prefeitura que tem que dar um jeito de geri-los. Tem que buscar dinheiro através do PTU, não sei. A competência tem que ser de quem criou. Mas esses valores que são repassados para os museus não são suficientes para evitar que ocorram tragédias. Fatos como os incêndios do Museu da Língua Portuguesa em dezembro de 2015, no Instituto Butantan, em maio de 2016, em que se perdeu o maior e mais importante acervo de espécies de cobras da região tropical do mundo, e mais recentemente do Museu Nacional do Rio de Janeiro, com a perda de um patrimônio científico e cultural de valor inestimável, demonstram a fragilidade da segurança contra riscos materiais a que estão sujeitos os acervos históricos, arqueológicos e científicos no Brasil.
Daí que veio a preocupação do Ministério Público Federal, que orientou os museus brasileiros a usarem recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para financiar projetos contra acidentes nas instalações físicas dos acervos. É uma estratégia de recuperação de bens de matriz difusa coletiva que remonta a uma experiência norte-americana. Compõe-se um fundo e, a partir desse fundo, são destinados recursos para atendimento de projetos, programas, realização de convênios com vistas à reparação de bens lesados, bens ambientais, bens ou interesses, programas ligados à proteção de direitos dos consumidores e, no caso específico de que tratamos, dos bens culturais, a proteção do patrimônio cultural brasileiro. Somente em 2018 foram arrecadados mais de 700 milhões de reais. Esses valores são administrados por um conselho federal. Pode ser usado em prédios tombados ou questões de, digamos assim, de estrutura, instalações, como também do próprio acervo. Existe uma linha temática dentro do eixo temático do patrimônio público que foca exatamente em obras que possam preservar de melhor forma os acervos. E para ter acesso a esse fundo que nós falamos na reportagem, as instituições precisam enviar uma proposta para o conselho que administra o dinheiro. O prazo vai de 17 de setembro até 17 de outubro. Os recursos serão liberados em 2020. As informações estão no endereço eletrônico que já aparece aí na sua tela. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e lembre-se que todas as nossas reportagens estão no youtube.com/tvmpf. Eu te espero a semana que vem. Até lá. Tchau.